Olá pessoal, tudo bem? Vim contar mais um pouquinho sobre mim. Uma coisa que às vezes as pessoas ficam curiosas de saber e às vezes até não entendem muito é sobre a questão de como eu cheguei até aqui, né? Como eu faço isso, como fazer o que eu faço, enfim. Eu acho que é muito de pessoa para pessoa, cada espírito tem uma força, uma capacidade. Mas também tem um pouco de dedicação, né? A gente tem que se dedicar às coisas, a gente tem que se movimentar em direção ao que você deseja e tal. E quando eu comecei a trabalhar com terapias, eu fiz muito curso de terapia, gente. Eu fiz curso para Dedel, fiz curso pela internet, fiz curso presencial, fiz vários cursos. E quando eu fiz a sintonização do Reiki, porque eu sou mestre de Reiki, do Reiki Usui e do Reiki Xamânico, né? Eu tenho esses dois mestrados aí. E aí, quando eu fiz o Reiki, eu entendi algumas coisas diferentes. Eu comecei a ver algumas coisas diferentes. Sobre o Reiki, eu não sinto mais a energia Reiki funcionando. Eu não sinto que é uma energia que está ajudando muito as pessoas. Tem algumas pessoas que aplicam Reiki, aplicam uma energia como sendo Reiki, mas eu não vejo essa energia mais como sendo Reiki, eu vejo como sendo, às vezes, algumas vertentes, algumas pessoas enviam a chama dourada, outras pessoas acabam enviando a energia da natureza, né? A energia prânica. E aí, não consigo mais sentir a força do Reiki como era antigamente. Eu sinto ele bem mais fraco, bem mais leve. Tá praticamente sumindo já, infelizmente, né? Mas tem diversas outras técnicas, tem diversas outras coisas. Então, quando eu fiz o mestrado, eu senti uma coisa diferente. Eu senti uma ação diferente, uma energia diferente, tá? E aí, eu comecei a me interessar pela coisa, de verdade. Isso foi em 2018. Finzinho de 2017, início de 2018. Eu já vinha tendo muitos sonhos lúcidos, muitos sonhos premonitórios, era muito muito forte, muito rápido. E eu já tinha também, eu ouvia muita coisa, eu só não entendia o que eu estava ouvindo, mas eu ouvia. E eu via também. Algumas coisas eram muito claras para mim, eu via, e eu ficava olhando para ver se eu conseguia ver de novo, aquele ver de 1 segundo, e eu ficava olhando para ver se eu via de novo e não via mais. Então começou a aparecer umas coisas muito estranhas, assim. E aí, com o Reiki, eu comecei a despertar mais para isso. E eu fiz muita terapia, eu fiz muito curso. Eu fiz, para vocês terem ideia, eu fiz o Reiki Usui, o Reiki Xamânico, o Reiki Estelar. E aí, não sentia, eu não conseguia sentir, entende? Aquilo me chamou a atenção, foi como dar um start na minha mente, assim, me chamou muito a atenção, mas eu não conseguia sentir ele de verdade. Parecia assim que eu não estava fazendo o suficiente, parecia que alguma coisa eu estava fazendo errado, era assim que eu sentia. Eu jamais colocaria a responsabilidade disso no Reiki. Eu não estava satisfeita com as curas, com os tratamentos que o Reiki proporcionava, tá? Não estava mesmo. E essa coisa de símbolo, que o Reiki, para quem não conhece o Reiki tem os símbolos que a gente ativa na palma da mão. Nada mais é do que implantes, né? O reikiano que te sintoniza, ele não fala isso, porque talvez não saiba, mas o Reiki, ele implanta no espírito, né? E algumas pessoas ficaram sem espírito, aconteceu aquele monte de coisa, enfim. Isso é um assunto para um outro dia. Mas acontece que eu não tava mais, eu só encostar na mão, eu já começo a sentir o negócio pegar fogo, tá? Pra vocês terem ideia do que é isso. E aí, essa jornada começou a mexer comigo
né? E um dia eu fui fazer, eu queria me especializar mais, eu queria me aprofundar mais, eu queria entender mais o que era isso tudo. Aí chegou um dia que eu pensei, vou fazer barras, vou fazer curso de barras. E eles não me deixaram fazer o curso de barras, não. Os seres que trabalham comigo, que me acompanham, eles não permitiram. Eles diziam que barras não era para mim fazer. E eu fiquei sem entender, mas também não estava entendendo muito o que eu estava ouvindo, mas nunca deu certo de fazer um curso de barras. Aí eu fui, procurei, tinha o Theta Healing, estava muito ativo lá em 2018, muito forte, e eu procurei o Theta Healing e fiz o curso de Theta Healing. Aí, no curso, são 2 dias de curso presencial, é bem intenso, é bem forte, é muita coisa. E no curso a gente aprende a fazer uma varredura, né, no nosso corpo, a limpar o que tá escuro, o que tá ruim, o que tá travando, enfim, a gente faz isso, começa curando a nós mesmos e depois a gente começa a fazer isso e aplicar em outras pessoas. E aí eu fiz com uma outra menina, uma senhora já, e nós fomos fazer a visão do futuro, né, que no Theta Healing tem essa técnica que é fazer uma visão do futuro. Que você olha como você vai estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim. E nessa visão do futuro dela, ela viu a sala comercial que eu ia trabalhar, ela viu assim, é uma casa, parece muito uma casa, mas tem um vidro de blindex, ela me deu todo o visual que era. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E aí um dia, num desses 2 dias aí, a gente fica de costas um pro outro e faz a visão, ver como a pessoa tá, né? Você olha como a pessoa tá. E nesse dia, ela disse pra mim que viu 2 asas muito grandes batendo em revoada. Tipo, tinha alguma coisa atrás de mim com essas 2 asas e esse ser voou. Quando ela olhou para ele fez assim com as asas e subiu. E isso marcou muito a minha cabeça. Fiquei muito, assim, honrada com isso, né? E na época, eu vi ela, porque aí ela fez para mim e eu fiz para ela, certo? Na época eu vi ela com uma luz muito pequena dentro dela, assim. Era forte, uma luz forte, mas era pequena, não era expandida, não era, né? Uma luzinha muito pequena, cintilante, porém, assim, sabe quando você vê aquela luzinha de LED única? E aí depois você vê aquele LED enorme, cheio de lâmpada? Foi isso que eu vi nela. Eu vi aquela luzinha pequena, eram chamas azul e rosa, um rosa bem forte. E aí eu disse pra ela, o que eu entendi é que você tá pronta, tá tudo certinho, é só você ir em direção que você quer, que você vai expandir, que você vai abrir isso. E essa luz tende a crescer. E aí pro futuro eu vi isso, eu vi essa luz toda tomando conta dela e abrangendo ela assim toda. E isso foi um negócio muito incrível. Eu não sei se ela hoje lembra disso, que talvez ela tenha feito várias com várias pessoas, porque ela era do curso, né, do Theta Healing. Mas eu lembro dessa cena, assim, de ter visto ela crescendo muito, ficando muito forte. Era como se ela tivesse, como se ela tivesse com medo, com dúvida ainda, mas que daqui a pouco ela ia conseguir, ela ia expandir, ela ia funcionar, ia dar certo de verdade, sabe? E aí, nessa época eu já tinha feito o curso de uma mesa aí, e já estava trabalhando, já estava atendendo com essa mesa em muitos lugares, enfim. E foi isso, tá? E aí eu comecei desse jeito, eu comecei estudando muito, indo muito atrás, procurando, mergulhando muito nisso. Eu investi muito nisso, nesse trabalho, porque eu não entendi ainda que tudo o que eu precisava estava dentro de mim já. Eu não consegui encontrar isso dentro de mim, né? O que eu procurava era alguém que pudesse me ensinar alguma coisa. E na verdade, gente, era só eu buscar dentro de mim as coisas que eu já tinha vivido, os meus registros akáshicos, todas as coisas que eu fiz, todas as vidas que eu vivi, todas
práticas que eu aprendi como bruxa muitas vezes, enfim. E aí é que eu entendi a força que eu tinha, né? Então, se você tá aí procurando, tentando entender algumas coisas, procurando saber o que fazer, como fazer, procura sim alguma coisa que vá te ajudar a entender melhor, a despertar melhor, a seguir um caminho, mas procura mais dentro de ti, de tudo que tu sabe, de tudo que tu tem, da tua herança genética, dos teus registros akáshicos, porque ali é que tá a resposta, sempre ali que tá a resposta, é sempre dentro da gente, né? E isso é o tipo de coisa que a gente tem que entender. Não é que você vá fazer uma terapia para você, não é que você vá, sei lá, vamos dizer, fazer um protocolo diferente, porque quando eu trabalhava com estética, tinha muitos protocolos, a gente vivia inundado de protocolo, era muita coisa. Era sempre uma coisa nova, uma coisa diferente, alguém que descobriu alguma coisa, está vendendo uma técnica, que aí está ficando milionário com essa técnica. Pode fazer isso? Pode, mas não é esse o objetivo. O objetivo é o crescimento pessoal, o objetivo é você achar quem você é, descobrir quem você é e ter o maior proveito disso, né? Então é isso. Eu comecei desse jeito, eu comecei fazendo terapias, eu comecei desse jeito. E aí, logo em seguida, eu comecei a canalizar. E eu comecei a canalizar por insistência pura, porque eu ficava muito chateada com algumas coisas que eu via. E aí, isso é pro vídeo número 2, tá bom? Então, é isso. Busca sempre o que tá dentro de você, toda a força que você tem. Procura entender, procura limpar, se cure o máximo possível, entenda o máximo possível das coisas. E se tem alguma coisa que está te atrapalhando, que está te incomodando, dá atenção para isso, para limpar isso em você, porque aí você vai conseguir alcançar uma performance melhor, tá bom? É isso então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais!